Você não perdeu a confiança em si mesmo porque alguém te traiu ou porque alguém foi muito malvado contigo. Não. E muitas das vezes a gente perde a confiança na gente muito por conta de algumas atitudes que elas são invisíveis, elas são quase imperceptíveis na nossa rotina, no nosso cotidiano, mas que aos poucos vão fazendo com que a gente cada vez mais acabe virando ali uma pessoa sem confiança, uma pessoa fraca, aquela pessoa, não sei se é o seu caso, que quando tenta mostrar a sua voz, as pessoas elas ocultam a sua voz, elas abafam a sua voz. E nesse vídeo eu basicamente vou mostrar 3 atitudes que eu repetia na minha própria vida, e quando eu fui percebendo essas atitudes e, claro, trazendo uma solução para elas, a minha vida foi ficando um pouco mais fácil, mais cristalina para eu conseguir construir a minha confiança. Hoje eu até falo, durante uma fase da minha vida, depois que eu consegui identificar essas atitudes, eu fiquei confiante até demais. E aí entra a fase da soberba, que é um outro vídeo que eu vou fazer para vocês. Espero que esse vídeo faça sentido, fique até o final, porque de fato a terceira atitude eu reservei para ser uma atitude um pouco mais forte, mas a gente precisa entender as 2 primeiras antes para conseguir fazer sentido. Mas bom, antes de entrar nessas atitudes, é muito importante eu ressaltar aqui que a confiança não é uma coisa, a confiança em si mesmo não é uma coisa que você vai adquirir do dia para a noite, ela vai aparecer na sua vida e você vai, a partir dali, começar a ser um cara confiante. Não. A confiança, ela vai sendo construída aos poucos por conta da pessoa que você vai se construindo. E eu sei que aqui na internet tem várias pessoas, os coaches aí, que dizem que existe um manual de como você se tornar cada vez mais confiante. De fato, existem algumas atitudes que você pode ir melhorando na sua vida que vai facilitando, mas entenda aqui que a gente está falando sobre uma jornada. É uma jornada de autodesenvolvimento, de construção pessoal, para cada vez mais você conseguir se mostrar para si mesmo como um cara confiante. Porque uma coisa é fato, o mais importante no processo da confiança é você se sentir um cara forte depois de toda essa jornada, depois de todo esse processo. Porque eu, por exemplo, eu canso de ver pessoas ao meu redor que são pessoas fenomenais, com várias qualidades, com vários superpoderes, como assim pode-se dizer, mas que dentro delas elas não conseguem enxergar essas habilidades que elas possuem, e são aquelas pessoas que elas não são tão confiantes quando elas vão se impor na sociedade. Mas enfim, entendido que a confiança é uma jornada que se constrói, aqui a gente já pode então começar a falar sobre a primeira atitude que eu identifiquei na minha vida e que, mudando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, a vida começou a ser um pouco mais transparente para eu conseguir alcançar essa confiança. Então aqui, falando sobre essa primeira atitude, eu falo muito sobre a comparação constante. É a atitude de você estar a todo momento se comparando com outras pessoas. E aqui eu não vou fazer um discurso muito fofo, como você possivelmente está acostumado na internet, das pessoas falarem que você nunca deve se comparar, que você deve esperar o seu próprio tempo e que a vida tem um script para cada um e que basta você seguir a sua jornada. Porque eu não acredito nisso. Eu não acredito em destino, eu não acredito que cada um tem o seu tempo. Eu acredito que certas coisas na vida sim possuem um tempo para você conseguir conquistar e que se você não conseguir fazer isso no tempo certo, o trem vai passar e você vai acabar perdendo a sua oportunidade, tá? Antes é muito interessante eu fazer esse disclaimer. Mas quando eu falo sobre comparações constantes, é muito da seguinte forma. Eu, quando eu era mais novo, desde os meus 13, 14 anos de idade, eu tinha a ideia de que eu gostaria de conquistar grandes feitos, que eu gostaria de ser um cara grande. Por exemplo, quando meus netos, meus bisnetos fossem falar ali sobre o meu nome, eles falassem com orgulho, com grandeza, porque os feitos que eu teria trago durante toda a minha vida, eles causariam um impacto muito forte, principalmente na minha linha familiar. Só que para isso, é óbvio que para você conseguir trazer todo esse legado para sua família, você deve ser, por si só, uma pessoa capaz de construir esse legado. Ninguém tem um legado se não possuir capacidade de construir esse legado. Eu sei que parece óbvio, mas algumas pessoas, por acharem que não existe causa e consequência, elas simplesmente querem. Eu quero ter um legado, mas o como, deixa para depois que eu vou descobrindo, entende? E nesse meio, você vai se comparando com algumas pessoas que elas não estão no mesmo nível da sua vida em que você se encontra hoje. E isso é ruim para você. É ruim para você desde que você não tenha maturidade. Então, falando sobre essa primeira atitude, que seria se comparar constantemente com outras pessoas, aqui eu não falo que você não deve se comparar,
Mas a minha dica que eu daria para o Thiago de alguns anos atrás é: se compare da maneira inteligente. E como que você faz isso? Como que você se compara de forma inteligente com outras pessoas? Vamos lá. Primeiramente, entendendo que existem estágios de maturidade nas vidas das pessoas. Então hoje, você com seus 15, 18, 25, 30 anos de idade, você se encontra em um estágio de maturidade por conta de todos os momentos e experiências que você acabou vivendo e que, por meio de tudo isso, você foi se construindo cada vez mais como uma pessoa mais forte, com mais ferramentas, com mais habilidades pessoais, e isso te coloca a certo patamar. Então, quando você vai se comparar com uma outra pessoa, a pergunta que você deve se fazer é: quantas experiências, quantos momentos, quantas situações de vida esta pessoa que eu estou me comparando passou para conseguir chegar aonde ela chegou? Será que é justo eu comparar por exemplo, me comparar no caso, uma pessoa com 23 anos de idade, me comparar com, por exemplo, um empresário de 60 anos que já teve uma amálgama gigantesca de vivência, de falências empresariais, de sucessos empresariais, de tristezas, de felicidades, e eu tentar do dia para a noite ser esse cara? Vocês entendem que não faz muito sentido? Falando assim parece o óbvio, mas o óbvio ele precisa ser dito. Então aqui, mais uma vez, se compare. Mas se compare com pessoas que estão próximas do seu nível de maturidade, por conta das experiências que você viveu. Mas também não vai achando que eu estou querendo dizer que você deve se comparar apenas com as pessoas que estão no seu mesmo nível, porque aqui também é um outro erro. Então, o que a gente está querendo aqui trazer no final de tudo isso, né? É não se comparar no excesso, então em pessoas que viveram um excesso de experiências comparado com o que você viveu hoje, mas também não se comparar com pessoas que estão no seu mesmo nível. Porque imagina, se eu me comparo apenas com pessoas que estão no meu mesmo patamar de vida, eu nunca vou crescer. Nunca vou crescer. Porque, se elas estão na minha mesma situação de vida, o que eu posso agregar na minha rotina, na minha pessoa, em termos de qualidade, de ferramentas, ao olhar para uma pessoa que está no mesmo nível? Então aqui, em resumo, né, sintetizando tudo isso, é a comparação de forma saudável. A comparação de forma saudável. O que eu faço na minha vida, e aqui eu vou puxar um exemplo para ficar mais fácil para você entender. Um dos objetivos da minha vida, de fato, é ter um sucesso muito forte em termos profissionais. Então, quando eu vou me comparar com alguém, o que eu faço? Eu olho uma pessoa que está, por exemplo, há 10 anos no máximo ali, de coleção, né, de experiências à minha frente, vejo tudo que ela fez no currículo dela, no passo a passo da vida dela, para conseguir ter alcançado aquele patamar que hoje ela se encontra, e aí sim eu começo a me inspirar por meio dessa comparação. Porque a comparação também ela pode trazer algo doentio, que é a inveja, é o ciúmes. E quando você cai nesse patamar, cara, aí pode ter certeza absoluta que você está errando na sua atitude. Então, voltando para esse exemplo, o que eu faço justamente é olhar uma pessoa que está distante de mim em termos de sucesso, mas não tão distante como aquele exemplo que eu trouxe do cara de 60 anos, e que eu possa me espelhar naquilo que ela fez quando ela estava no meu estágio de vida. Porque, digamos, se eu quero chegar no lugar que este rapaz, né, este exemplo, chegou em 10 anos, o que ele estava fazendo há 10 anos atrás, no caso, o meu eu de hoje, para eu conseguir atingir esse patamar? E aí sim, eu consigo fazer uma comparação saudável. Agora falando sobre a segunda atitude, que realmente eu olhava para a minha vida um tempo atrás e via que era uma atitude que destruía o meu processo de construir a confiança interna, é a atitude de você prometer e não cumprir. Muitas pessoas, inclusive hoje em dia, né, por conta das mídias sociais, por conta dessa sociedade mais líquida, mais acelerada, acabam se encontrando exatamente nesse platô de a todo momento prometer, mas quando você vai ver o resultado de todas essas promessas é vazio. Não existe execução das promessas. Então é isso, é prometer e não cumprir. E quando você promete demais e você não cumpre com as suas promessas, o que acontece? Você vai se convencendo de que você é um ser humano medíocre, que você é um ser humano que não consegue cumprir com aquilo que você promete, que você é um ser humano que quando você traça um objetivo, você naturalmente já sabe que não vai conseguir alcançar, porque, já teve tantas coisas que eu prometi que eu não consegui cumprir. E aqui eu tento resgatar uma coisa que é intergeracional, mas parece que na nossa geração vem morrendo cada vez mais, que é o poder da palavra, que é aquilo do fio do bigode, né, como o pessoal que antigamente falava. O que significa isso? Significa, basicamente, você prometer algo para alguém e você cumprir com toda a sua hombridade para fazer com que a sua palavra para os outros que estão ao seu redor, ela valha mais do que ouro, entende? Eu sou uma pessoa que eu não consigo confiar em quase ninguém,
Porque você vê, né, por conta desse estigma, né, do fio do bigode não existir mais na nossa geração, e sim, eu estou sendo um pouco extremista aqui, eu sempre tenho um pé atrás, porque eu falo, porra, se eu tivesse pelo menos dialogando com uma pessoa de seus 60, 70 anos de idade, eu sei que eu poderia confiar melhor, mas essa galera mais nova, infelizmente, não dá. Então seja exceção. Seja exceção desse tipo de pessoa que fica prometendo, que dá a palavra de que vai fazer alguma coisa e que acaba não cumprindo. E para você conseguir fazer com que essa atitude ela realmente se resolva na sua vida, comece com algo pequeno. Comece com algo bem pequenininho. Sabe aquele momento em que você coloca a desgrama ali do despertador? Chega no dia seguinte, ele toca, você adia, faz o adiamento, daqui a pouco você acordou 1 ou 2 horas depois. Você acabou de quebrar a sua própria palavra consigo mesmo. Se você não consegue cumprir nem a sua própria promessa do dia anterior, imediatamente anterior, de acordar mais cedo, agora imagine, por exemplo, você se prometer que vai estudar uma nova área de estudos, que você vai abrir uma nova empresa, que você vai chegar naquela menina que você tanto sonha. Você não vai, você não conseguiu nem acordar com o despertador que você colocou para si mesmo. Verifique na sua vida quais são todas as pequenas promessas diárias que você se faz e que você acaba negligenciando, do tipo, se for um bom dia, se for um dia bacana, eu vou acordar no momento, eu vou acordar realmente quando o alarme tocar. Mas se eu sentir aquela indisposição, eu já jogo tudo pra cima. Não, seja o cara religioso. Prometeu? Cumpre. É melhor você não prometer e acabar se entregando de fato pra uma vida medíocre do que você ficar todo momento se enganando de ser um cara foda e que a todo momento você se enterra num buraco porque você não consegue suportar esse cara foda que você quer ser. E antes de eu passar para a próxima atitude, uma coisa que é importante salientar sobre essa segunda atitude é que depois de você ter arrumado todas essas promessas consigo mesmo, o despertador, o arrumar o quarto, o ler 10 minutinhos, ou enfim, cumprir com as suas tarefas diárias do trabalho sem ficar postergando, assim que você resolver todas essas pequenas promessas que você vem descumprindo hoje na sua vida, também tome cuidado para não prometer o mundo, tá? Eu vejo muitas pessoas que, elas prometem aquilo que elas não conseguem entregar no momento de hoje por não serem uma pessoa forte o suficiente para aquilo, uma pessoa desenvolvida o suficiente para aquilo, né? Eu canso de ver os caras que no trabalho falam, até o final do ano eu vou ser este patamar de profissional. Aí tu vai ver, o cara nem despertou ainda o interesse de dar os primeiros passos para aquilo, entende? Então toma muito cuidado em prometer o mundo, sendo que o mundo é muito inalcançável para você hoje. Você pode sim ter isso como um objetivo interno, e aqui eu gostaria muito de separar para você a diferença entre o objetivo interno que fica na sua cabeça e a promessa que você transmite por meio das suas palavras. Tome muito cuidado com isso. E uma coisa eu te garanto, no momento em que de fato as pessoas ao seu redor olharem para você e verem um cara que é o cara do fio do bigode, que tudo que você fala você cumpre, que é uma pessoa de palavra, uma pessoa honesta naquilo que você promete, cara, tu vai alcançar o mundo, se você quiser. Agora entrando na terceira atitude, e essa eu cometia bastante ali com meus 15, 16 anos de idade, graças a Deus eu acabei com isso muito cedo, é você ficar falando mal de si mesmo. É você ficar se denegrindo a todo momento. E se tem uma coisa que essa geração faz, e aqui realmente eu vou ser o tio chato que critica a minha própria geração, é de ficar se autodenegrindo. É porque eu sou tímido. Mas é que eu sou burro. Amiga, sabe como é que é, né? Eu tenho uma atenção um pouquinho desviada. Isso é a maior idiotice que você pode fazer. Você está basicamente falando para si mesmo que você é incompetente. Mesmo que você seja burro, mesmo que você seja tímido, a palavra ela tem um poder muito absurdo. E quando você verbaliza alguma coisa, inconscientemente na sua cabeça está sendo cicatrizado de que você realmente é aquilo para sempre, não momentaneamente. Então, eu sou tímido é muito diferente de por enquanto eu sou tímido. O eu sou burro, porque eu não tenho certo conhecimento, é muito diferente do por enquanto eu sou burro. Entende? Então, se você de fato quer se entregar para a jornada de deixar de ser tímido, deixar de ser burro, não verbalize essas palavras, entende? Thiago, mas isso aí tá começando a entrar nesses papos de coach, de fato. Aqui eu me comprometo, de fato eu estou entrando em papo de coach ao dizer que a palavra tem muito poder. Porque é engraçado, as coisas que eu mais repetia quando eu era jovem, como por exemplo, eu dizia muito tipo de palavra do, eu não tenho uma concentração muito boa, eu realmente perco o fio da meada muito rápido. Eu falava isso diversas vezes com meus colegas, porque ao falar isso eu sentia
alívio dentro de mim, porque, pô, já avisei todo mundo que eu sou um cara que não tem muito controle ali na minha atenção. Minha atenção, ela se dispersa fácil. Então, se eles virem isso acontecer, eles já sabem que eu entreguei isso desde antes, então tudo bem. Não, meu amigo, não tá tudo bem não. Agora os seus amigos, eles têm certeza que tu é retardado, entendeu? É basicamente isso que acontecia comigo. E eu fui trabalhando isso e quando eu percebi, inclusive eu recebi um mega do esporro de uma pessoa muito confiável do meu ciclo sobre essa questão. Falou, pô, por que tu fica falando isso pros outros? Tu fica falando isso pros outros, então ninguém confia na sua atenção. Quando tem alguma atividade que requer uma pessoa mais atenta, mais disciplinada, ninguém passa pra você, porque tu fica já de antemão dizendo que não aguenta, pô. E caramba, não sabia disso. Não sabia disso. E eu tive a humildade naquele momento de entender que, beleza, então eu vou utilizar esse esporro, né, essa briga que eu recebi agora, esse sermão, para conseguir cicatrizar todo esse impacto, essa imagem negativa que eu criei com as outras pessoas, começando então com o processo de desenvolvimento por mim mesmo. Então o que eu fiz naquela época? Pô, comecei pela leitura. Comecei a me estimular, né, a me obrigar a ler mais páginas por dia dos livros ali que eu havia escolhido, a ver um filme do começo ao fim sem pausar. Quando eu estivesse numa atividade que tivesse ali a necessidade de eu me entregar, de eu ter atenção, que eu não parasse, que eu não desviasse o olhar. E para isso, inclusive, eu pedi para os meus colegas, meus amigos, pô, vocês podem me ajudar com isso? Toda vez que eu falhar nesse quesito, me dá uma atenção, me puxa de canto ali e me explica, pô, cara, tu tá repetindo aquele comportamento, porque assim você vai realmente se cicatrizando de algo que você mesmo achou que era uma ferida eterna na sua cabeça, entende? Então realmente, de fato, essa terceira atitude, que é você não ficar se denegrindo, quando você consegue resolver ela por inteiro, o seu processo de autoconfiança, de autodesenvolvimento, ele fica cada vez mais acelerado, porque não tem uma corda te puxando para trás. Porque é aquilo, toda vez que você fala mal de si mesmo, você pega todo o seu processo de desenvolvimento e puxa para trás. É basicamente isso que acontece. E agora amarrando, né, essas três atitudes com uma corrente filosófica, até para a gente conseguir encontrar mais robustez na sinergia entre essas atitudes, é bom até eu citar uma frase de Sêneca. E aqui essa frase ela fala sobre a ousadia. Mas antes de eu falar dessa frase, porra, curte esse vídeo. São 2 segundos, literalmente. Se você tá na aba cheia, é só vira o celular rapidinho, curte o vídeo. Em vários lugares aqui do YouTube a galera pede para vocês curtirem o vídeo. Então, pelo menos aqui, deixem a esmolinha aqui, que é a curtida. E se puderem, né, se fizer sentido, deixe aqui nos comentários uma atitude que você cometia no seu passado, que era uma atitude que ferrava com o teu processo de autodesenvolvimento, de confiança, e que hoje você vê que é um negócio já vencido, que você já passou dessa fase e que isso só faz parte do seu passado. Mas então, trazendo essa frase de Sêneca, né, ele diria que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É justamente porque nós não ousamos que elas se tornam difíceis. E isso mostra, né, deixa escancarado aqui pra gente, que a gente sempre tenta botar um pezinho atrás, a gente sempre fica com a desconfiança de se entregar para a vida pelo medo de ousar. Pelo medo de, por aquilo ser muito difícil, eu não vou me entregar nessa jornada, eu não vou me dedicar a me tornar um ser humano melhor, a vencer esses obstáculos, porque, porra, é muito difícil, é uma ousadia que eu vou acabar me machucando. E é justamente por conta dessa ausência da vontade de ousar que as coisas se tornam cada vez mais difíceis. E, inclusive, eu até gosto, né, de fazer uma alusão sobre isso. Sabe quando você tem aquele primeiro contato com alguma coisa, alguma matéria, alguma área de estudo que você nunca teve na vida e que parece que você está lendo em outra língua? A vida, ela é basicamente isso. Toda vez que a gente se joga para uma jornada que a gente nunca havia se jogado antes, é basicamente isso, é uma língua nova, é uma área nova, é um conhecimento que ele machuca no começo, mas aos poucos ele vai ali se tornando mais cotidiano, mais acessível. E para isso, então, eu te convido, dá uma olhada para essas 3 atitudes na sua vida. Às vezes, dessas 3, apenas 2 você está falhando, mas uma delas você já conseguiu superar, você já conseguiu vencer na sua vida. E espero que assim seja, porque a sua jornada vai ser mais fácil. Mas bom, espero que esse vídeo tenha feito sentido. Espero que realmente a gente consiga trazer algum impacto ali em toda essa jornada de construção de confiança na sua vida e até a próxima.